Vamos iniciar então agora a leitura e o comentário aqui do capítulo A Hora do Juízo, do livro Contagem Regressiva do pastor Alejandro Bulhon. Capítulo 2 está na página 13. Diz assim, o título, A Hora do Juízo. Pastor Bulhon dizendo, eu estava em Nova York na manhã em que saiu o veredito do julgamento de O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e estrela de Hollywood, acusado de ter matado a esposa e um amigo dela. Em uma frutaria da esquina da 216 Leste com a Rua 45, os proprietários tinham colocado uma televisão enorme e havia muita gente aglomerada em volta para assistir o veredito. Todo mundo queria saber o resultado final, né? Negócio, um cara famoso, tudo indicava que deveria ser condenado, né? Então, na realidade, os Estados Unidos praticamente pararam para acompanhar a proclamação da sentença. A expectativa era geral e o resultado do julgamento provocou as mais variadas reações. Os pais das vítimas choraram, sentindo-se impotentes diante do veredito que declarava Simpson inocente das acusações, enquanto o acusado respirava aliviado, alegando que a justiça tinha sido feita. O juízo universal. No livro do Apocalipse encontramos o anúncio de outro juízo. Nesse caso, trata-se de um juízo universal, quer dizer, um julgamento, onde todos irão comparecer diante do julgamento desse juiz e de consequências eternas. No capítulo 14 do Apocalipse, o apóstolo João nos leva a contemplar essa cena crucial do grande conflito entre o bem e o mal. Vi outro anjo, diz o profeta, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 16. Quem é esse anjo? E o que ele representa? Segundo o próprio apóstolo, esse mensageiro celestial se refere aos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, está lá em Apocalipse 14, verso 12. São as pessoas que estão empenhadas na tarefa de proclamar o evangelho. Isso significa que hoje há no mundo um povo especial, com uma importante mensagem a ser dada aos moradores da terra. Página 14. O veredito. A mensagem que essas pessoas proclamam é a seguinte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Apocalipse 14, 7. Essa revelação é de suma importância porque é o anúncio do dia do acerto de contas. Finalmente chegou a hora do julgamento. Quando o juízo chegar no final, todo o universo vai entender, sem sombra de dúvida, se era Deus ou Satanás que estava com a razão. Então existe um grande dilema. Quem é que está com a razão? Deus ou Satanás? A história se encarregou de acumular as provas. A Bíblia está repleta de afirmações que confirmam a existência de um juízo para a humanidade. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 14, diz assim, por exemplo, nos diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Atos 17:31 afirma que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Você deve estar se perguntando, quando acontecerá o juízo celestial? Como saber o tempo exato em que esse julgamento terá início? Se nosso destino eterno está em jogo, não deveríamos nos preocupar em estudar a profecia, a fim de estar preparados? E a profecia revela o dia do juízo, o dia do julgamento. Para compreender as profecias do Apocalipse, além de colocar o contexto em que foram escritas, é preciso estar bem familiarizado com o Antigo Testamento. Muitas das informações, o livro do Apocalipse ele apresenta muitas imagens, muitas figuras do próprio Antigo Testamento. Então, por isso que o Apocalipse ele acaba sendo uma chave que abre ali os segredos e as coisas que estão em outras partes da Bíblia, de modo especial o Antigo Testamento. Isso porque o Apocalipse
No Apocalipse, muitos detalhes proféticos do Antigo Testamento são explicados. No Apocalipse está o maravilhoso desfecho da história que começa no Gênesis. Portanto, para saber quando começa o juízo que o Apocalipse menciona, é preciso rever na história bíblica quando se realizava o juízo no antigo Israel. Então, também tinha lá o dia do juízo no antigo Israel, no povo hebreu, no Antigo Testamento. De acordo com as Escrituras, o juízo em Israel ocorria no 10º dia do 7º mês, lá do calendário judaico, com o chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Nessa ocasião, quem não se humilhasse diante do Senhor era eliminado do povo, está lá em Levítico 23, o verso 29. Por isso, era um dia de julgamento para Israel. Durante o ano, o sacerdote intercedia em favor dos israelitas apenas no lugar santo do santuário. Contudo, no dia da expiação, algo especial ocorria. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, e se manifestava a glória de Deus, a fim de fazer expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa de suas transgressões e de todos os seus pecados. Enquanto ele ministrava, cada verdadeiro israelita renovava sua consagração a Deus e confirmava seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo. Deixa eu mostrar para você aqui uma imagem aqui do santuário, do arraial, né? Santuário. E agora eu quero botar uma imagem que aparece na parte interior do santuário, né? Como é que ele era por dentro. Ó, o santuário por dentro. Então, tinha aqui o primeiro compartimento. O primeiro compartimento aqui é chamado o Santo Lugar. Nesse primeiro compartimento, o sacerdote ele entrava todos os dias aqui para fazer uma contínua intercessão. Mas lá no compartimento mais interior, era chamado Santíssimo, ou Santo dos Santos. Nesse compartimento aqui, o sumo sacerdote ele entrava uma única vez no ano para fazer justamente isso que foi falado agora, esse dia da expiação. E é interessante notar justamente que esse tabernáculo, esse santuário, quando foi feito, Moisés, quando fez baseado no modelo que Deus mostrou para ele do verdadeiro. Né? O livro de Hebreus fala do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Lá no Santíssimo tinha essa arca da aliança aqui. Muito bem, vamos continuar aqui a leitura. Um santuário no céu. Se você analisar com cuidado a declaração bíblica anterior, chegará à conclusão de que existe um verdadeiro santuário no céu e que o santuário israelita era apenas uma figura do verdadeiro. Tudo que se fazia aqui era para justamente entender, saber como funcionava aproximadamente, né, o verdadeiro. Se a purificação do santuário terrestre era o dia do juízo para Israel, torna-se evidente que o momento da purificação do santuário celestial será também a ocasião de julgamento da humanidade. Mas quando isso acontecerá? Se descobrirmos essa data, teremos descoberto quando será estabelecido o tribunal divino, responsável pelo julgamento dos seres humanos. Agora vem algo surpreendente. A Bíblia contém uma profecia ignorada por muitas pessoas, registrada em Daniel, capítulo 8, e o versículo 14, que apresenta essa resposta. Diz assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aqui, se você tiver o livro, eu estou na página 15, você vai ver que está escrito aqui, depois dessa parte que eu li, aqui na página 15, está escrito ARA, ARA, que é a versão bíblica utilizada, tá? Então, muitas vezes, no lado de um texto bíblico, tem entre parênteses ali uma abreviatura que é justamente explicando ali qual é a versão bíblica utilizada. Essa aqui é a Almeida Revista e Atualizada, ARA, Almeida Revista e Atualizada. Existem outras, daí cada uma ela utiliza justamente essa expressão, né?
a abreviatura daquela versão que estiver sendo utilizada. Muito bem, continuemos. Essa profecia não pode se referir à purificação do santuário israelita, porque ela era realizada a cada ano, né? O 10º dia do 7º mês. Então seria aquele ano, não poderia ser essa aqui, quando diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aqui se trata necessariamente da purificação do santuário no céu, que também deve ser purificado, está lá em Hebreus 9, 23 a 28. Antes de tudo, para entender essa passagem de Daniel, é necessário compreender que a expressão tarde e manhã, né, o texto diz, né, até 2.300 tardes e manhãs, tarde e manhã representa um dia, de acordo com Gênesis 1, 5, verso 8, diz lá, né? E houve tarde e manhã, o segundo dia, o terceiro dia. Cada um dos dias era dividido justamente nessa expressão, né? Houve tarde e manhã, o primeiro dia e tal. E que em algumas profecias, um dia equivale a um ano. Está lá em Ezequiel 4, 6 e também comparar com Daniel 9, 24, Levítico 25, 8. Ou seja, se as 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, corresponde a 2.300 dias, e um dia na profecia se refere a um ano, essa passagem bíblica nos fala de 2.300 anos literais. Veja que interessante. Uma profecia longa, 2.300 anos. Essa profecia foi revelada ao profeta Daniel com a seguinte advertência: a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Está lá em Daniel 8, 26. E Daniel acrescentou: fiquei espantado com a visão e não havia quem entendesse. Final do capítulo 8, né? Lá o verso 27. Aí depois, no início do capítulo 9, ele começa a explicar que não estava entendendo tal, e que agora começou a ler o que estava escrito no profeta Jeremias, e daí então começa a achar que aquela profecia estava jogando a restauração ali o povo exílio já estava chegando perto ali do retorno deles, para sair do cativeiro. Então ele começa a pedir perdão, tal, né? Então todo o início do capítulo 9 é ele pedindo perdão ali a Deus, né? Para que, quem sabe, reconsiderasse. Aí depois, continuando a leitura aqui, enquanto Daniel orava pedindo a Deus que lhe revelasse o significado da profecia, o anjo se apresentou novamente ao profeta dizendo: quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Saiba e entenda isso. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Nesse texto, estão contidos os dados necessários para entender a profecia. A partir dessa declaração bíblica, podemos estabelecer um diagrama. Então, aqui no livrinho, ele traz aqui na página 17, estou na página 16, mas na página 17 tem um diagrama. Tem um diagrama aqui. Deixa eu ver se vai dar para ver, visualizar. Ó, esse diagrama, que apresenta a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, eu vou lendo aqui. Depois eu boto novamente ali para você. Aí diz assim: o período profético de 2.300 anos começa com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Está lá em Daniel 9, 25. E a história registra que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes I Longímano da Pérsia, no ano 457 a.C. Esse é então o início do período profético. Então essas 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos, eles começaram no ano 457 a.C. A profecia diz que no ano 457 a.C., até a vinda do ungido príncipe, quer dizer, até o batismo, né, quando ele é reconhecido como o Messias, haveria 7 semanas e 62 semanas. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a posição. Acho que vai ficar melhor.
Vamos ver se aqui fica melhor. A profecia diz que no ano 457 a.C., até a vinda do ungido, o príncipe, quer dizer o batismo de Jesus, haveria 7 semanas e 62 semanas. Somando, né, vai dar 69 semanas, né? 7 semanas mais 62. São semanas de anos. Cada semana são 7 anos. Esse total de 69 semanas em linguagem profética equivale a 483 anos. O que nos leva ao ano 27, o ano em que Jesus foi batizado. Até aqui a profecia se cumpriu com exatidão. Olha que interessante. Uma profecia lá no tempo de Daniel, em que retrata o ano certinho em que Jesus seria batizado. A profecia fala de uma semana a mais, 7 dias proféticos, 7 anos, levando-nos de 27 depois de Cristo ao ano 34 depois de Cristo. Quando Estevão foi apedrejado, o evangelho foi pregado aos gentios, ampliando o pacto de Deus com Israel, para incluir outros povos e nações. E isso também se cumpriu com precisão. Olha que interessante. Agora, página 17. A profecia afirma que na metade dessa última semana, metade seria 3 anos e meio, né? Porque a semana são 7 anos. Então, metade, 3 anos e meio. Que seria no ano 31, o ungido faria cessar o sacrifício. Daniel 9, verso 27. Em outras palavras, Jesus morreria na cruz e não seria mais necessário o sacrifício de animais realizado no templo. Por isso que cessou o sacrifício, né? A história registra que exatamente no ano 31 depois de Cristo, Jesus foi morto. E você pode ver mais uma vez como a profecia se cumpriu de maneira extraordinária. Agora acompanhe o raciocínio. Se depois do período de 70 semanas continuarmos contando o tempo, concluiremos que o período de 2.300 anos terminou em 1844. Quer dizer que, nesse ano, segundo a profecia, o santuário celestial seria purificado, isto é, começaria o grande julgamento da humanidade. Então, mais uma vez aqui eu vou colocar aqui o gráfico. Ó. Para você dar uma olhada. Então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs começa ali em 457 a.C. e finaliza em 1844. Esse é o dia que, no santuário celestial, começou a purificação do santuário. Tudo que acontecia aqui na Terra era justamente para nós, seres humanos, irmos compreendendo como é que acontece no céu, vivendo em pleno juízo. Então, hoje, já estamos, né, em 2026, né, já passou de 2000, então nós já passou também de 1844, estamos nesse processo ainda, vivendo em pleno juízo. Isso é algo surpreendente e solene. A humanidade não pode viver hoje sem saber que o juízo divino já começou. As pessoas estão vivendo sem ter essa compreensão, né, de que o juízo divino já começou. Esse assunto não é para o futuro. Segundo a profecia, foi a partir de 1844 que nosso destino começou a ser definido, e milhões de pessoas ignoram essa verdade. Por isso, o Apocalipse declara que era necessário se levantar um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Apocalipse 14, 6 e 7. Perceba que o anjo voa, ou seja, a mensagem é urgente. Voar nos leva a pensar em rapidez. Não há mais tempo a perder. O texto diz que essa mensagem é dada com voz forte. E isso não pode mais ser ignorado. Precisa, portanto, ser proclamada em toda a terra e para toda a humanidade. Infelizmente, o juízo, por alguma razão, é mal compreendido. Muitos o confundem com os flagelos, as pragas, né, e as catástrofes que acontecerão antes da volta de Cristo, que também estão profetizados no Apocalipse. No entanto, página 18, esses flagelos
são parte da sentença, o resultado do juízo, e não são o juízo em si. O juízo é o julgamento. Agora o resultado, a sentença, aí sim começa a lhe cair as pragas, né? A prisão, por exemplo, não é o juízo do réu, mas a condenação dele. O juízo é o devido processo legal no qual se considera o caso. Veja como o profeta Daniel descreve a cena do juízo celestial. Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, está lá em Daniel 7, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Daniel 7, 9 e 10. Agora confira como o início do juízo é descrito em Apocalipse. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para te dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, também aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança, aquela arca que eu mostrei ali, aquele desenho, no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, trovões, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse 11, 16 a 19. Observe as principais semelhanças entre as descrições feitas por Daniel e João. O trono de Deus, tronos e as referências diretas ao julgamento. De maneira especial, o Apocalipse menciona o santuário que está no céu e a arca da aliança, presente no lugar santíssimo, à vista apenas em um contexto específico, o dia da expiação, ocasião do juízo para o povo de Deus. Veja que interessante, quando fala aqui no Apocalipse que apareceu o santuário no céu, apareceu a arca da aliança. Essa arca da aliança, ela só poderia ser vista ou poderia aparecer para o sumo sacerdote no dia do juízo. Então, nesse dia da expiação, dia do julgamento, é que essa arca poderia realmente aparecer. E ela aqui no Apocalipse, ela é retratada. Por quê? Porque está justamente falando desse período a partir de 1844 que começaria esse julgamento. Portanto, a cena está montada, o tribunal está instalado, os livros foram abertos. Segundo a profecia, isso aconteceu em 1844. E no presente momento, a humanidade está sendo julgada. Nós estamos nesse período. Então, prepare-se para o próximo capítulo, capítulo número 3, os 4 cavaleiros. Até mais.